Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Assim Mulher. E desta vez vamos falar sobre a Semana Maringaense de Educação Financeira. Nosso convidado hoje é o Dejair Batista de Paula Júnior, ele que é engenheiro civil pela USP, tem MBA em Finanças e Controladoria e já fez centenas de avaliações de empresas de diferentes portes e segmentos em todo o Brasil. E ele é o nosso convidado para falar sobre a importância da educação financeira e vamos falar também sobre valuation, porque isso é importante no cenário atual. Quando a gente pensa assim no valuation, né, eu vou pedir para você explicar um pouquinho melhor o que é exatamente valuation, porque nós temos muitos pequenos empreendedores que não fazem ideia muitas vezes, né, do quanto eles precisam olhar para o lado financeiro da empresa, especialmente se quiserem crescer. Explica para a gente, né, por que o valuation é importante para grandes e pequenos também. Sim. O valuation é um nome, né? Em inglês, a gente sempre fala valuation, e no Brasil, o pessoal, agora todo mundo fala valuation. Mas é simplesmente você valorar, né? Saber quanto vale aquela empresa, aquele negócio. E hoje nós temos duas metodologias que nós usamos mais para fazer a avaliação de um negócio. Então, para empresas um pouco maiores, a gente sempre faz o fluxo de caixa descontado livre para a empresa e a avaliação relativa ou por múltiplos, porque você compara essa empresa, seja ela grande ou pequena, você compara com outras empresas ou que foram vendidas. Se é uma empresa um pouco maior, dá para a gente comparar com empresas que estão na bolsa, né, de valores, que aí você tem todos os dados da empresa, as informações da empresa que está no mercado aberto, né, na bolsa de valores. Geralmente a gente pega do Brasil. Quando não tem naquele ramo uma empresa na bolsa de valores brasileira, a gente vai em outro mercado emergente que tem o mesmo tipo de risco que o Brasil e a gente faz esse tipo de comparação. Quando é uma empresa pequena, a gente usa uma metodologia que chama resultado descontado, né? Que é muito parecido com o fluxo de caixa descontado, livre para a empresa, e a gente chama de resultado descontado, mas também faz avaliação relativa ou por múltiplos, que é comparar com outras empresas ou que foram vendidas com um tamanho parecido ou que às vezes pode ter uma outra venda, né, de uma forma sigilosa e você vai e compara os KPIs, os indicadores mais importantes que a Carolina comentou ali. Em que momento o empresário ele precisa começar a se preocupar e olhar para essa valoração, né? Quanto vale o meu negócio? Há vários momentos, né? Eu digo assim, nós temos empresas, por exemplo, que são nossos clientes, que eles fazem quase avaliação anual para saber se o valor do seu negócio está aumentando ou não. Mas com certeza, quando você, por exemplo, quando um dos sócios vai sair da empresa, então é melhor fazer um terceiro, faça o valuation da empresa, porque, né, quem vai sair acha que a empresa vale muito. E quem vai, né, comprar outra parte acha que não vale quase nada. Então há aí um desajuste. Então precisa ter um terceiro. Quando você vai ter uma sucessão, muitas vezes familiar, é importante fazer esse valuation, porque muitas vezes, né, um vai tocar um negócio, o outro vai tocar um outro. Então, o que vai ser para cada um? Como é que vai ser esses percentuais? Por exemplo, hoje nós temos como clientes algumas famílias que às vezes um dos filhos toca aquele negócio e tem outros negócios, né, que os outros não querem tocar, querem ser profissionais autônomos, engenheiros, médicos, não querem tocar. Então, a gente começa já ali, entre aspas, uma divisão desses bens. Então, você precisa saber quanto vale a empresa, porque uma fazenda, um imóvel, né, um terreno é mais fácil de você avaliar, mas a empresa não tem uma tabela FIP para ela, né? Então, você precisa avaliar, cada negócio é um negócio. Então, tem todas essas questões aí. E, às vezes, um outro ponto também é quando a pessoa quer vender a empresa. Ela quer vender, às vezes ela não tem sucessor, ela quer vender uma excelente empresa muitas vezes. E quanto vale esse negócio, né? Essa era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Por quê? Porque nesse meio empresarial, o que você vê também é muitas oportunidades de negócio. Então, muitas pessoas querendo investir e empreender, né? E ter uma informação mínima sobre quanto vale esse negócio, será que vale realmente a pena, que o valor cobrado está sendo justo? Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho mais de informação, né, entre só diferença de fluxo de caixa, sobre DRE, como a gente consegue ter alguns sinais de que aquele é um bom negócio para empreender. Bom, o primeiro ponto que eu sinto hoje é assim,
às vezes um negócio, a gente olha, mas o negócio da pessoa parece estar indo muito bem, porque a gente vê que ele está comprando coisas e etc. Mas um primeiro ponto que a gente precisa entender é assim, o negócio ele tem que ser bom eu fazendo tudo 100% correto. Então, muitas vezes, tem pessoas que ele faz com que o negócio dê certo, porque muitas vezes ele não paga os impostos 100%. Às vezes ele tem colaborador por fora, que ele paga por fora, às vezes ele não, né, ele não vende tudo com nota fiscal, ou seja, nem 100% é faturado. Então, ele tem um lucro ilusório. Então, eu sempre falo, o mais difícil é você ter lucro com seus concorrentes, mesmo que eles não façam 100% correto, mas você faça. Porque você vai ter que ter um nível de criatividade, um nível de gestão muito mais alto do que eles, né? Analisar os seus custos, analisar suas despesas, suas receitas, né? Fazer melhorias que muitas vezes eles não fazem, porque eles focam somente nesse ganho, por exemplo, né? Um exemplo que a gente está dando dos impostos. Então, você ter um terceiro que analisa esses pontos, analisa, por exemplo, né, tem vários pontos que a gente chama de direcionadores de valores, né, que em inglês a gente chama de value drivers, que faz, se você trabalhar alguns desses pontos, você faz com que a empresa aumente o valor dela, né? Então, são pontos chaves que a gente vai olhar. Isso era uma pergunta que eu ia te falar. Quais são os pontos que vocês olham para dar o valor dessa empresa, né? O que vocês, por exemplo, uma marca registrada, conta ponto, o valor que ela vai agregar durante algum tempo também conta, não só o agora, como ela está agora, a capacidade de produção dela, né? De gerar caixa ao longo do tempo, isso também influencia? Sim, isso tudo é muito importante que você está trazendo, né, Carolina? Por exemplo, assim, ó, um primeiro ponto hoje que quando alguém vai comprar uma empresa, né, principalmente na área de tecnologia, eles querem que é uma receita recorrente, porque você tem um risco menor, né, de você perder alguma coisa. Um segundo ponto entra o que você falou, que é a capacidade de crescimento dessa empresa. Qual a capacidade que ela tem de crescer nos próximos anos? Porque muitas vezes a gente vai fazer um valuation, a empresa, por exemplo, né, tem crescido 5% nos últimos anos. Aí quando você vai fazer o valuation, ele fala, não, vai crescer 15, 20, tá, mas baseado em quê? Exatamente. Né? Baseado em quê? Sim. Então tudo precisa ser muito bem explicado, conversado, nos detalhes, né? O que você vai fazer. Então o crescimento da empresa. Outro ponto que o pessoal olha bastante, que nós também, que é muito importante, né, numa avaliação, é qual é o nível de concentração dos seus clientes? Porque às vezes você tem poucos clientes com um percentual muito alto da sua receita. Então, se você perde um cliente, você já vai ter... O impacto é grande. Ou, por exemplo, fornecedores, né? Quantos fornecedores eu tenho? Se eu perder um fornecedor, isso vai me causar um problema em algum produto, etc. Então, qual é o nível de concentração desses fornecedores? Tem colaboradores que, por exemplo, eu não posso perder um colaborador? Né? A gente precisa olhar isso. Sim. Outra coisa, o dono, né? Quanto menos dependente a empresa é do dono, por exemplo, se ele pode ficar doente, viajar 3 meses, a empresa não vai sofrer nada com isso. Isso é importante. Então, quando eu penso, por exemplo, em vender o meu negócio, porque muitas vezes a gente constrói um negócio nunca pensando em vendê-lo. Mas como eu ouço de alguns empresários, Dejair, eu tenho um problema aqui, porque eu montei esse negócio, nunca pensei que eu ia vender. E agora eu não sei tal coisa, eu não refleti sobre isso. E agora? E isso deve ser muito comum. Isso é muito comum hoje em dia. Então, sempre você precisa fazer a melhor forma possível, imaginando que um dia você pode, né, precisar vendê-lo. E essa preocupação, ela tem que surgir a partir de que momento? Desde o momento que você começa o negócio, a minha opinião é essa. Desde o momento que você começa o negócio, você fazer ele com nível de profissionalismo, mesmo que a sua empresa seja pequena, muito pequena. Isso acontece muito nas empresas familiares, né? Eles vão levando muito no amadorismo, aquela coisa caseira, na confiança, e não profissionaliza. E aí pode chegar um momento onde precisa, por N motivo, separar a sociedade, ou não, ou acontece de querer vender, vem um grupo grande, dependendo do estilo de negócio. Tem muitos grupos grandes comprando pequenas empresas, sim. Tá? Mas e daí? O negócio é familiar, e aí tem o apego emocional, porque aí a importância de vir alguém de fora para falar, olha, sua empresa é legal, tem um nome legal, mas viu, não vale o que você está querendo, né? Então tem tudo isso que leva em conta esse lado também. que você falou, né, que não ser substituído,
substituível, né, dentro do negócio. Isso é extremamente importante, porque se você não é passível de ser substituído, a empresa não roda sem você. Como é que você vai vender? Quais processos vão estar ali para que eu consiga comercializar essa empresa, né? Então, é praticamente uma auditoria que acontece interna para que você consiga valorar a empresa, né? Muito bom, Dejair. Quais seriam os primeiros passos para quem estaria ali construindo um negócio e já pensando, opa, eu sou pequeno, mas eu preciso pensar no valuation? Eu acho que o que a Carolina falou, acho que é muito importante. É ele já profissionalizar a empresa, não no sentido de contratar uma outra pessoa. Ele está começando, ele não tem condição de contratar. Mas ele se qualificar, sabe? Ele fazer cursos, ele entender e fazer desde o primeiro dia o mais correto possível o negócio. Sabe? Ele colocar tudo no papel, então ele arrumar, ele não se preocupar, porque às vezes eu vejo pessoas se preocupando com o contador, quanto ele vai pagar para o contador, né? Então ele não se preocupa se a qualificação, se o contador é bom ou não. Ah, mas eu quero economizar. Mas às vezes esse contador, por exemplo, pode trazer malefícios para ele agora e no futuro, que ele vai sentir só lá na frente, né? Então, não estou dizendo para ele pegar o mais caro, mas uma pessoa muito bem qualificada. Então, um bom contador, né? Ele querer fazer tudo de forma correta e mesmo que ele quebre a cabeça desde o começo, porque vai ser mais difícil. Se ele quiser fazer 100% correto, vai ser muito mais difícil, né? E às vezes outras pessoas vão falar para ele, não faz assim não, você não vê seu concorrente, faz assim, assim, errado, faz também, porque senão você não vai ganhar. Não, é melhor demorar mais, se esforçar mais, mas ele está sempre crescendo de forma, né, sustentável. E aí, sólida, né? eu volto para a reflexão da urgência da educação financeira. Porque todo esse modo de lidar, né, no universo dos negócios, esse jeitinho brasileiro também, né, na hora de fazer negócio, é consequência da falta de educação financeira. Dejair, o que é que você deixaria como uma mensagem aí final para quem está nos acompanhando e para quem quer crescer financeiramente? Um ponto que eu queria comentar, que eu acho que é importante, é assim. É a pessoa, ela realmente se qualificar, ela estudar, aproveitar bem esse momento. Eu vou dar um exemplo de vários empresários que isso já aconteceu. Dejair, eu não sei o que está acontecendo, porque a minha empresa, ela está dando lucro, olha o DRI aqui, ela está dando lucro. Só que eu não vejo dinheiro, não sei o que está acontecendo. Mas muitas vezes o que ele esquece? Por isso que eu comentei do fluxo de caixa. Porque no fluxo de caixa você vai analisar também os investimentos que a sua empresa faz e você vai analisar o capital de giro que você necessita. Então, às vezes a empresa ela cresce muito em pouco tempo, mas, por exemplo, ela paga os seus fornecedores com 30 dias e recebe, em média, dos seus clientes com 90 dias. Conforme ela vai crescendo, ela precisa de dinheiro. E muitas vezes há empresas que você precisa de um investimento alto todo ano. O investimento é alto para que ela, né, dê um lucro legal e etc. Então, você precisa fazer essa análise, você precisa entender essas diferenças, senão você vai ter problemas. Você acha que está ganhando, mas não está. É só um exemplo. Por isso a importância da qualificação, do empresário entender o que está acontecendo na empresa dele, né? Ele entender todos esses pontos, né? Qual é o melhor regime tributário para ele. Quantos empresários eu vejo que às vezes não tem um bom contador e ele está no regime tributário errado, né? Então ele poderia estar com um lucro muito maior, mas ele não tem alguém bem qualificado para auxiliá-lo. Dejair, muitíssimo obrigada pela participação. Uma honra, né, poder conversar com você, trazer essas reflexões aos nossos empresários e empreendedores que estão nos acompanhando. Muito obrigada.